Bom, pessoal, segue mais uma web. Esse web é sobre o Teorema de Bolzano, que está lá na UIA1. Esse teorema é um método utilizado para você encontrar raízes de uma função dentro de um intervalo qualquer, né? Bom, primeiro, o que é uma raiz? É um número qualquer, um número real, tal que quando você substituir esse alfa na função, o resultado tem que ser sempre zero, né? Ou seja, f de alfa igual a zero. Se isso acontece, então esse alfa é chamado de raiz. E aí, lembrando, as raízes estão sempre no eixo x, né? Quando a gente conta as raízes, elas estão aqui, né? Graficamente, uma raiz está exatamente no ponto onde o gráfico da função corta o eixo x. Então, esse gráfico aqui, ele está passando exatamente por esse ponto vermelho aqui, então, necessariamente, esse alfa ele tem que estar aqui, que é o ponto de corte do eixo x. Se não corta o eixo x, é porque não tem raiz, ok? Bom, antes de falar mais do gráfico, vamos até o teorema do Bolzano, que fala o seguinte. Se f de x for uma função contínua no intervalo AB, então isso é importante que a função seja contínua, ou seja, ela tem que existir para todos os pontos que estão no intervalo, a função sempre existe, ou seja, nunca vai dar um problema. Então, se f de x for contínuo no intervalo AB, tal que f de A vezes f de B for menor que zero, ou seja, eu pego o f de A, pego o f de B e multiplico. Tem que me dar um número negativo, menos 2, menos 5, menos 10, menos 20. Se isso acontece, então o teorema de Bolzano garante que a função que você está trabalhando, ela possui pelo menos uma raiz dentro desse intervalo AB. Tá? Então, para aplicar o teorema de Bolzano, eu vou ter que ter o intervalo, aplicar o f no A, aplicar o f no B, observar quais são os dois resultados, multiplicar e verificar se eu vou obter o número negativo ou o número positivo. Se o número for negativo, então o teorema garante que entre A e B tem uma raiz. Se o número for positivo, a gente não pode garantir nada, ok? Então, só voltando aqui no gráfico aqui, por que f de A vezes f de B for menor que zero, então existe uma raiz entre A e B? É por isso aqui, ó, observe que a multiplicação de dois números dando um número negativo só acontece quando? Quando um for negativo e o outro for positivo, ou vice-versa. Porque se os dois forem positivos, então vai dar um resultado positivo. Se os dois forem negativos, então vai dar também um número positivo. Então, para dar negativo, um tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo, ou vice-versa. Graficamente, isso só vai acontecer quando você tem f de A e f de B em lados opostos do eixo x, ou melhor, do eixo y. Por quê? Porque acima aqui da origem é tudo positivo. Então, f de A de B está aqui, então ele é um número positivo. E o f de b, como ele está na parte de baixo do eixo y, significa que ele é um número negativo. Então, o número negativo multiplicado por um número positivo vai me dar um número negativo. Isso vai garantir a existência de uma raiz, porque observe assim, lá da matemática básica, né, quando a gente coloca pontos no plano cartesiano, depois o que a gente faz? A gente liga os pontos para traçar o gráfico de uma função. Observe que para ligar esse ponto até esse, necessariamente a função tem que cortar o eixo x. Para chegar aqui, daqui até aqui, observe, necessariamente a função tem que cortar o eixo x nesse intervalo AB. Suponha que esse f de A esteja aqui, ó. Então os dois vão ser positivos. Então f de AB vezes f de A vai dar um número positivo. Quando eu ligar os dois pontos, não necessariamente eles vão cortar o eixo x. E analogamente, se f de B estiver embaixo aqui, ó, então f de A vezes f de B também vai dar um número positivo. E quando eu ligo os pontos, não necessariamente eles vão cortar o eixo x. Então, o único jeito de cortar o eixo x é quando eles estão em lados opostos do plano do eixo y. F de A está no negativo, f de B no positivo, ou vice-versa, né? O f de B pode estar embaixo e o f de A em cima, tanto faz. Então, esse é o único caso que garante a existência de uma raiz, né? Quando f de A e f de B estão em lados opostos. Se eles estão em lados opostos, um é negativo e outro positivo. E aí a multiplicação desses dois me retorna um número negativo. Tá? Então, para verificar se dentro de um intervalo possui uma raiz, pegue o intervalo, calcule f de A, calcule f de B e multiplique os dois resultados. Se der um número negativo, então necessariamente aqui dentro tem uma raiz. Então, um exemplo bem básico aqui. Ó. Vou pegar aqui a função f de x igual a x ao cubo menos 10, e eu vou verificar em qual dos dois intervalos tem uma raiz, ou pelo menos uma, né? Então, segundo o teorema de Bolzano, o que eu faço? Eu pego
o intervalo e calculo o f dos extremos dele. Então, vou ter que calcular aqui f de 0 e f de 1, e depois calcular f de 2, f de 4. E vou multiplicar os resultados. O que der negativo é que tem uma raiz. Então, primeiro aqui o f de 0 e depois o f de 1. Bom, f de 0 vai ser o quê? Joga aqui na função, vai ficar 0 ao cubo, né? Menos 10, que vai dar menos 10. E depois eu calculo o f de 1. Então, aqui vai dar 1 ao cubo, menos 10, que vai dar menos 9. Observe que quando eu multiplicar aqui segundo o teorema do Bolzano, né, já que eu tenho que fazer essa multiplicação, f de A vezes f de B, né, que é o f dos extremos, então eu vou fazer aqui f de 0 vezes f de 1. Se me der um número negativo, então entre 0 e 1 tem uma raiz. Se der um número positivo, eu não posso garantir nada. Então, f de 0 vezes f de 1, f de 0 é menos 10, f de 1 é menos 9, que multiplicando aqui vai dar 90 positivo, né? Já que menos vezes menos é mais. Então, isso aqui é maior que 0. Se é maior que 0, eu não posso garantir nada que existe uma raiz entre 0 e 1, ok? Agora, então, nesse intervalo aqui eu posso concluir que não existe. Agora, vou testar esse aqui. Novamente, vou ter que calcular f de 2. Vai ficar 2 ao cubo, menos 10. 2 ao cubo é 8. 8 menos 10, menos 2. E f de 4, bom, 4 ao cubo, menos 10, vai dar aí, vou fazer direto aqui, tá? F de 4 é igual a 54. E agora, segundo o teorema de Bolzano, eu tenho que multiplicar esses dois resultados e verificar se vai dar um negativo ou um positivo. Então, multiplicando aqui, f de 2 vezes f de 4 vai me dar menos 2 vezes 54, que me dá aí menos 108. Bom, observe que menos 108 é um número negativo, ou seja, menor que zero. Segundo o teorema de Bolzano, se isso acontece, ou seja, se a multiplicação me der um número negativo, então necessariamente entre A e B tem uma raiz. Então, como ele me deu aqui um número negativo, menos 108, então o teorema garante que entre 2 e 4 tem uma raiz da função x ao cubo menos 10. Então, a resposta é essa aqui. A função f de x igual a x ao cubo menos 10 possui uma raiz entre 2 e 4. Eu não sei qual é, mas o teorema garante que ela está aqui dentro. Ok? Então, é apenas isso, tá? Calcule f dos extremos, multiplique para ver se vai dar um número negativo ou um positivo. Se der negativo, é porque tem uma raiz. Se não der, se der positivo ou zero, ou melhor, se der positivo, então não possui uma raiz. Ok? Já, você não pode garantir. É isso, é basicamente isso, bem simples. Se qualquer coisa, poste lá no fórum que eu respondo por lá.